Luiz, que é um dos apoiadores desse evento. Convidaria também o Dr. Wilton Cohen, ele é coordenador jurídico da Secretaria de Direitos Humanos e presidente do CODER Provida. Convidaria o presidente da Comissão de Anistia, do Francisco Leonan Gomes, também pedimos a presença à mesa do palestrante do dia, né? O tema AI-5, que representou o AI-5, Dr. Marcelo Shoa, que é conselheiro federal da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos. Acho que eu estou acertando. Está no Rio. Convidaria para a mesa também o Dr. Inocêncio Uchoa, do Trabalho, que também vai participar como debatedor. A professora Fátima Leitão, e a Francisca Costa, que ela representa o segmento feminino. Convidaria também para compor a mesa a professora Lucinha Alencar Lima, Memória, Verdade e Justiça. Pessoal, bom dia. Pode melhorar esse bom dia. Vamos animar, pessoal. Bom dia. Tristeza não cabe aqui, já dizia o Dr. Júnior. Não é ninguém triste, não. Bom, eu quero dar um abraço à nossa companheirada. Queria convidar o deputado Pedro Lobo. Vem pra cá, Pedro Lobo. Excelência, deputado Pedro Lobo. Fazer uma cadeirinha aí para o nosso deputado. Sexta-feira, dia 13, porque é o dia mais tranquilo. Não tem nada concorrendo, vai ser uma manhã para a gente ficar junto hoje. E no debate desta sessão é a pauta da indicação, eleição das suplências. Que nós estamos falando para vocês, porque vocês serão no futuro os futuros deputados, vão ser os professores, vão ser os engenheiros, vão ser os construtores do Ceará. Então vocês são privilegiados de poderem estar aqui e ter a oportunidade de ouvir essa palestra. Vocês têm a missão de estar aqui para escutar e para contar. Se cada um de vocês contar a um amigo ou a uma amiga o que você ouviu aqui, já valeu a pena a gente ter vindo aqui fazer essa palestra, nesse momento importante da história do Ceará também, do Ceará político, que é a posse do Instituto 6468. É uma instituição que vai apoiar aqueles que foram anistiados ou perseguidos políticos. E isso é uma coisa que nunca acaba, porque qualquer um que tenha passado por uma prisão ou por uma perseguição da ditadura jamais vai esquecer o que aconteceu. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês e distribuir com vocês essa tarefa. Cada um, quando voltar para a sua casa, para o seu bairro, para a sua escola, contar o que ouviu aqui. Isso será muito importante. E na minha função de mediador, tem essa tarefa de passar para as pessoas... Desculpa, só um complementozinho. É porque para vocês verem como a história é mal contada,
a Comissão Nacional da Verdade, ela identificou 434 mortos durante a ditadura. Né? Mas eu quero dizer que ela também disse uma estimativa de execução de 8.500 indígenas. Como eu estou vendo aqui as indígenas e os indígenas, eu preciso que vocês escutem isso. Por todos, né? Escutem isso. Porque os estudantes, como ele, sofreram. Mas, de qualquer maneira, de alguma maneira, os eventos de anistia e os eventos de pós-anistia fez alguma menção a isso. Mas a quantidade de indígenas, de pessoas vulneráveis em situação de rua, de pessoas LGBT, de camponeses que foram sumariamente executados, e sequer nós temos uma estimativa, é inacreditável. Militar queria, eu posso dizer isso de uma forma muito tranquila pela experiência que eu tenho tido, queria exterminar os indígenas. Fisicamente, a sua memória, os seus territórios, eles queriam passar a estrada e a forma de matar. Para vocês terem uma ideia, a gente um dia me convida para conversar sobre isso. A única foto que se tem de um pau de arara durante a ditadura, porque relato a gente tem, muito, mas a única foto foi feita num desfile da Guarda Rural Indígena. Indígenas recrutados para torturar indígenas. E essa foto foi captada e ali está demonstrado que o pau de arara de fato existe. Eles contaminavam as comunidades indígenas com camisetas infectadas de varíola. O pior não é isso. O pior é o que acontece hoje, meus amigos. Os Guarani Kaiowá estão sendo extintos hoje. Os Krenak, que nós homenageamos, estão sendo extintos hoje. Os desastres ambientais que prejudicam milhões, os agrotóxicos, aí é outra história. Eu não vou mais alugar não, e acho que não devo nem falar depois. Mas eu queria fazer essa referência porque eu estou vendo e vocês precisam saber disso. Mais uma informação aí que os estudantes indígenas poderão compartilhar nas suas comunidades. O que vocês estão ouvindo aqui só terá sentido se vocês compartilharem com outras pessoas. Na minha função de mediador nessa tarefa, vou passar aqui a palavra para a professora Fátima, e depois nós ouviremos o doutor Inocêncio Chua. Bom dia a todos, a todas, todos. Meus cumprimentos aqui à mesa, na pessoa aqui do palestrante e de seu genitor. Acho que deveria começar por ele, por ter, pela formação, pela história de luta e a história que construiu com sua família e os resultados que nós conseguimos aqui conferir com o doutor Marcelo Shoa, né? Fruto dessa formação, fruto dessa história e honrando de forma muito digna e fervorosa o legado de seu pai como um grande militante contra a ditadura civil-militar brasileira, contra o arbítrio, contra tudo que representou o que acabamos de ouvir, né, em relação à ditadura, e está hoje aqui nos dando essa aula, né, de conhecimento sobre nossa história, aquela história que não é revelada, que não está nos livros didáticos que chegam à escola, que não está na imprensa, a não ser de forma muito pontual, e vários outros meios de comunicação. Então, parabéns ao doutor Marcelo, doutor Inocêncio Shoa, nosso querido presidente da
da Comissão de Anistia Wanda Tidor, que eu tenho a honra de participar, representando a Universidade Estadual do Ceará. É difícil falar depois da eloquência, né, a forma tão enfática trazida pelo doutor Marcelo Souza. Mas eu gostaria aqui, como eu não vou dar uma palestra, mas sim trazer algumas questões para suscitar reflexões possíveis, um possível debate, inclusive com a participação de todos vocês. Eu vou ressaltar aqui algumas questões, né, pontuar algumas questões como professora de história, como historiadora e professora de história, como educadora. Eu trago aqui um ponto que nós devemos estar constantemente refletindo, que é sobre a memória, sobre a nossa memória social brasileira. Né? O que aconteceu, mesmo com a abertura política, mesmo com a redemocratização do país, mas o que está acontecendo hoje, como o doutor Marcelo falou, né? Como é que emerge desse subterrâneo, essas pessoas que chegam com esse discurso, que defendem o discurso de enaltecer a ditadura militar, de pedir o retorno da ditadura, de pedir o retorno de um Estado autoritário. Né? É o que nós estamos hoje percebendo, não só percebendo, estamos vivendo em todos os espaços, em todos os âmbitos da nossa sociedade. E aí eu trago uma reflexão que é exatamente como pesquisadora da área de história, da educação, também focando na história da educação no período da ditadura, trabalho também de pesquisa com mulheres militantes, tivemos a oportunidade de entrevistar algumas mulheres militantes que se tornaram educadoras aqui no estado do Ceará. Também adentrei o espaço lá de Pernambuco e Minas Gerais para realizar uma pesquisa de pós-doutorado. E aí a gente chega a essa assertiva de que a nossa memória social ainda não foi recuperada de forma ampla, né, trazendo esse conteúdo, trazendo esses fatos, trazendo essa história que nos foi negada, né, de uma etapa tão crucial à história política e social brasileira, que foi o período da ditadura, porque no revisionismo historiográfico, muitos historiadores, alguns historiadores brasileiros, eles passam a denominar a ditadura militar como ditadura civil-militar, porque os militares não estavam lá sozinhos. Os militares tiveram, o governo não era somente dos militares, os militares eram essa mão, essa força, esse poder armado, né, que tinha um apoio da sociedade, né, principalmente dos setores econômicos, da elite econômica, das elites brasileiras. E de uma sociedade que absorveu o discurso da ideologia da segurança nacional. Né? Eu não vivi essas lutas, eu era criança, fui aluna dos anos de 1970, peguei essa transição, peguei justamente a reforma educacional de 1971, estava fazendo o 5º ano ginasial, né, que depois passou a ser o ensino de 1º grau, e essa reforma, ela vem justamente para promover, aparelhar a educação com o objetivo de impor
uma ideologia, impor uma narrativa que as crianças, os jovens, absorviam como uma verdade histórica. Né? Eu sou vítima dessa narrativa, pessoas da minha geração foram vítimas dessa narrativa histórica, fomos iludidos com aquele discurso de que nós éramos o futuro da nação e que o Brasil era um país promissor, um país que nós deveríamos venerar as suas cores, vislumbrar os símbolos nacionais como algo sagrado, né? E isso, né, teve um papel fundamental para realmente fazer valer uma narrativa histórica que era aquela de interesse dos militares, desse regime autoritário e que cerceou os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Uma questão é essa, a memória, a nossa memória. As narrativas em confronto, a narrativa que predomina, né? O doutor Marcelo fala que com o AI-5, né, havia, naquele momento, uma efervescência social, uma efervescência dos movimentos sociais, e o símbolo disso, né, vamos dizer assim, os segmentos ou os setores que ainda resistiam de forma aguerrida ao arbítrio da ditadura eram os estudantes universitários, os estudantes secundaristas. Que está aí, né, temos aqui vários de vocês que fizeram parte dessa luta. E veio o AI-5, né, muito bem colocado pelo doutor Marcelo, que o AI-5 vamos dizer assim, é um momento, vamos dizer, é a institucionalização do que a gente chama da ditadura escancarada. Foi quando se escancarou e quando se institucionalizou a pena de morte. Né? Se institucionalizou a quebra de qualquer direito fundamental do ser humano, o direito à liberdade, o direito à expressão, a liberdade de expressão, né? de se manifestar e de não concordar com o que estava acontecendo. E esse ano do decreto do AI-5, que foi o ano de 1968, aqui eu trago o título de um artigo de um historiador, que é um historiador da ditadura e do militar no Brasil, que é o Daniel Arão Reis, e o título é O Curto Ano de Todos os Desejos. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui foram viver esse curto ano de tantos desejos, de tanta ideologia, de tanta vontade de ver o Brasil como um país realmente justo, igualitário e democrático. Então, essa efervescência do ano de 68, que nós não podemos nos reportar só ao Brasil, mas grande parte do mundo, na Europa, né, um momento de muitas reivindicações, de movimentos, inclusive feministas, e aqui eles trabalham essa questão do ano, esse curto ano dos desejos, né? Quem foi preso, quem foi torturado a partir do AI-5, sabe muito bem disso. E temos um outro título de um livro do Eni Ventura, que é 1968, o ano que nunca terminou. Aí eu trago aqui um questionamento, uma questão, né? Para a gente refletir. O ano que não terminou. E eu coloco aqui, a ditadura civil-militar. Ela acaba
vamos dizer, com a anistia, com a abertura em 1979, a lei de anistia, mas o que ficou debaixo do tapete, o que ficou no subterrâneo das memórias, que faziam questão de sujeitos, da nossa história, sujeitos que eu também gostaria de ratificar, esses bandidos criminosos que cometiam crimes de direitos humanos, né? Crime contra a humanidade, crime contra os brasileiros e as brasileiras, mulheres, jovens, adolescentes que tinham o sonho de ver um Brasil melhor. Então, a grande questão a grande preocupação de hoje, né? Nossa democracia, nós estamos aí, a história está mostrando, a nossa história recente, a nossa história presente, a história do presente, a história dos últimos 2 anos, a história dos últimos, vamos demarcar aqui, 2013, o impeachment de uma presidenta eleita, né? Injustamente retirada do seu mandato de presidenta da República. Começa aí o ressurgimento dessas pessoas que estavam com uma certa, vamos dizer assim, uma certa vergonha de demonstrar o que realmente subjaz em suas mentes, cuja história da ditadura, as arbitrariedades cometidas pela ditadura estavam presentes, mas como algo positivo, como algo que era necessário para combater o comunismo, para combater os guerrilheiros, para combater os subversivos, em nome da segurança nacional. Então, terminando meu tempo, só para dizer o seguinte: por mais que tentássemos calar, e ainda tentam nos calar, né? Mas nós precisamos, como professores, educadores, pessoas comprometidas com a sociedade de uma maneira geral, estudantes que estão aqui, que bom ver os estudantes aqui. Nós precisamos defender o nosso direito à memória. A memória e conhecer as narrativas sobre a história, aquilo que querem nos empurrar de goela abaixo. E dizer o seguinte: nas escolas devemos trabalhar muito a temática desses temas que hoje são considerados sensíveis, porque o professor hoje é proibido de falar determinadas temáticas na escola. Uma aluna minha